E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um vídeo de conteúdo voltado para a advocacia trabalhista empresarial. Esse tema que eu vou trazer aqui hoje é uma dúvida de muitos clientes, muitos empresários, muitos estudantes de direito, empregados, recém-formados. É a bendita da justa causa. O que é, por quê, como aplicar e como ser eficiente. Traz muito medo. Tenho vários clientes que chegam assim pra mim, Bárbara, eu tenho certeza que é a justa causa. Tem certeza de nada. Ou se eles possuem motivos para aplicar a justa causa, talvez eles perdem o time e não sabem como fazer. Hoje, essas dúvidas vão cair por terra porque eu vou explicar tudo. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós temos que ter em mente são as distinções entre relação de trabalho e relação de emprego. Emprego é aquela relação em que a pessoa trabalha como empregado, possuindo os requisitos de subordinação, habitualidade, ou seja, pessoa que é empregado tem uma frequência na empresa, seja toda segunda, toda quarta, não tem aquilo de 2 vezes por semana, não gera vínculo. Aquilo é uma questão para a lei dos domésticos, 150 de 2015, uma relação, né, com as adiaristas. Aqui eu tô falando de empresa normal. Questão de doméstico, a diarista é um trabalho que é feito em uma residência, sem fins lucrativos. Aqui eu estou falando de trabalho realizado em empresas com fins lucrativos. Então, habitual pode ser a pessoa que vai toda sexta, toda segunda na sua empresa, ou todos os dias, não tem problema. Então, subordinação, habitualidade, onerosidade, que é o mandem, né? Ninguém trabalha de graça. Pessoalidade. O empregado que tem pessoalidade é aquele que não pode ser substituído da noite pro dia. Ai, tô muito cansado, eu vou ligar aqui pro meu brother, Zé Cláudio. Zé Cláudio, me substitui? Não dá, tem que ser você. Porque é você que tem um conhecimento das atividades pertencentes à sua função dentro da empresa. Então, se você é subordinado, tem habitualidade, onerosidade e tem pessoalidade, você é empregado, regido pela CLT. Por outro lado, os trabalhadores são aquelas pessoas que prestam serviço, são os CNPJs. Não estou falando aqui de MEI fraudulento, tá? Porque existe o MEI fraudulento. O MEI fraudulento é aquele que preenche os requisitos de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Mas o empresário, para ser bonito, né, ou por alguma orientação de algum profissional que está só pensando em economizar e não agora, manda o empresário não registrar o vínculo empregatício com a pessoa e manda abrir um MEI para fazer uma economia porca de imposto. Tá bom? Não tô falando desse MEI fraude, tô falando de realmente de um prestador de serviço. Eu sou uma prestadora de serviço para as empresas que eu presto consultoria trabalhista e empresarial. Eu não preencho os requisitos de subordinação, habitualidade, pessoalidade, só onerosidade, né, gente? Porque a gente tem que ter humana em nosso de cada dia. Quando se é prestador de serviços, nós temos uma relação de trabalho. Relação de trabalho é aquela que não envolve os requisitos de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Ai, Bárbara, então por que chama-se CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. Não sei, para mim isso é um erro. Deveria se chamar CLE, Consolidação das Leis do Emprego, porque a CLT é a responsável por reger as características, os direitos e os deveres de uma relação de emprego e não de uma relação de trabalho. Eu acho que o legislador errou muito nesse nome, tá? Ficamos combinados assim. Definido o que é relação de trabalho, o que é relação de emprego, vamos partir para a questão da demissão por justa causa. Quando eu falo em demissão, pessoal, eu só posso me referir à relação de emprego. Quando eu estou numa relação de trabalho, eu vou falar de encerramento do contrato de prestação de serviços ou encerramento do contrato de parceria, mas jamais em demissão, tá bom? Então, focando aqui na demissão por justa causa. É o tipo de rescisão mais drástico que nós temos na nossa legislação trabalhista. Esse tipo de demissão supõe a quebra do princípio de continuidade. Quando nós passamos pelo período de experiência, geralmente o empregado ele é contratado, fica 90 dias em experiência e depois, passado esse tempo de 90 dias, o contrato se torna indeterminado. Quando o contrato se torna indeterminado, significa que ele começou, ele tem uma data para começar, mas ele não tem uma data para terminar. É isso que a legislação trabalhista quer.
quer que o empregado tenha uma garantia que ele vai estar trabalhando. Só que não é estabilidade, pessoal. Não é concurso público, não é que o empregado é estável. Não, é só um princípio, é uma ideia. O princípio, a ideia é de continuidade. Quando eu tenho a indeterminação do meu emprego, entende-se que é para sempre. Entendeu? Entende-se, é um princípio, é a intenção. Não quer dizer que vai acontecer, é uma intenção. E quando há uma demissão, tanto por pedido de demissão, demissão sem justa causa, acordo e, claro, a com justa causa, eu tenho a quebra do princípio da continuidade. Porque o emprego que seria para sempre, né, ad eterno, teve um fim. E este fim, na demissão por justa causa, é um fim muito prejudicial ao empregado. Mas é muito prejudicial por causa de atitudes que o próprio empregado teve. E é isso que nós vamos ver hoje. Quando há a demissão por justa causa, há a perda da confiança entre empregado e empregador e a impossibilidade de se continuar o emprego, porque o empregado feriu o empregador. Mas nós temos que ver quais são esses tipos de ferimentos e se eles são dignos. Vamos lá, gente, vamos diferenciar aqui o que é justa causa e o que é falta grave. Eu vejo muito isso em vídeos aqui do YouTube, em outras redes sociais, as pessoas confundindo justa causa com falta grave. Quando eu digo falta grave, eu estou me referindo a atitudes de empregados que têm estabilidade de emprego. Exemplo, um dirigente sindical ou representante sindical que represente os empregados na comissão de conciliação prévia, ok? Empregados que foram eleitos como diretores de sociedade, empregados que sofreram um acidente de trabalho, retomaram para a empresa e precisam de ficar trabalhando na empresa durante 12 meses. É o período de estabilidade do acidentário. Ou uma gestante que tem estabilidade desde a concepção, ou seja, desde o dia que ela ficou grávida até 5 meses depois do parto. Essas pessoas que possuem estabilidade, elas podem sim ser demitidas por justa causa. Mas para elas serem demitidas por justa causa, gente, elas cometem falta grave. A falta grave das pessoas que possuem estabilidade deve ser analisada por meio de um inquérito. Este inquérito é um inquérito judicial que irá avaliar a falta grave que foi cometida. Se for constatado a falta grave, aí sim o dirigente sindical, o representante dos empregados poderá ser desligado da empresa e perderá a estabilidade que ele tinha, ok? Agora, um empregado comum, um empregado sem estabilidade, eles cometem justa causa. Eu não preciso de um inquérito judicial para averiguar, para apurar se houve o cometimento de uma falta grave. Se o empregado tiver preenchido os requisitos de proporcionalidade, razoabilidade e ter cumprido alguma das causas de justa causa do artigo 482 da CLT, aí sim ele já pode ser demitido por justa causa, sem a necessidade de haver nenhum inquérito. Vamos aqui falar, pessoal, quais são os motivos de justa causa. Tudo isso que eu vou falar está presente no artigo 482 da CLT. Vocês podem conferir lá. O primeiro motivo de justa causa do 482 refere-se a ato de improbidade. Ato de improbidade é quando o empregado demonstra imoralidade, mau caráter, malícia, desonestidade no trabalho dele, causando prejuízos ao patrimônio do empregador. Por exemplo, um furto, uma apropriação indevida. Peguei o computador que é da empresa e ele sumiu. Nunca mais apareceu. Pessoal, eu quero que vocês deem uma estrelinha nesse meu exemplo de furto, tá bom? Vocês vão entender o porquê.
Ato de improbidade, então, é mau caratismo, é malícia, é desonestidade do empregado, mas coloque uma estrelinha que eu voltarei a falar sobre isso. Segunda possibilidade é a incontinência de conduta, tá bom? Eu aprendi isso na faculdade e hoje, como professora universitária, eu ensino dessa forma para os meus alunos. Vocês nunca mais vão esquecer. Pessoal, incontinência de conduta. Quando você lembra de incontinência, eu sempre me lembro de incontinência urinária. A incontinência urinária está presente nos nossos órgãos sexuais. E quando a gente lembra de órgão sexual, a gente vai lembrar da incontinência de conduta, do motivo da justa causa, que é quando o empregado pratica atos sexuais dentro da empresa, entendeu? Incontinência urinária, nós nos lembramos de órgãos genitais, que automaticamente nos lembra de sexo e que nos lembra de atos de incontinência praticados pelo empregado, ou seja, atos sexuais. Exemplo, o empregado que se masturba dentro da empresa, o empregado que assiste pornografia dentro da empresa. Guarda essa dica que vocês não vão esquecer. Mau procedimento é uma outra possibilidade de justa causa. São atitudes que o empregado pratica que são incompatíveis com as regras de convivência da empresa. Por isso que é muito importante que os empresários tenham um regulamento interno dentro da empresa, para que os empregados possam ter esse regulamento, serem treinados e terem a consciência de quais são as regras internas da empresa. Se eles violarem alguma das regras do regulamento interno, eles cometerão mau procedimento. Depois, pessoal, é a negociação habitual, que são atos de comércio praticados pelo empregado sem autorização. No regulamento interno que eu faço para os meus clientes empresariais, eu já coloco que é proibido vender revistinha de produto, de beleza, enfim, de casa, cozinha. Enfim, isso é um motivo, sim, de justa causa, tá bom? Condenação criminal. Pessoal, você tem um empregado que está respondendo a um inquérito policial, a um processo criminal. Quando ele está respondendo, não dá para ter justa causa. Mas vamos fingir que o processo acabou e aí o empregado foi culpado. Transitou em julgado, quer dizer que não cabe mais recurso. Quando isso acontece, aí sim é uma justa causa. Ok? Desídia. Desídia é o que mais existe, pessoal. É a negligência, é a preguiça, é a má vontade, é o corpo mole, omissão, falta de atenção, indiferença com a empresa, com as atividades da empresa. A desídia ela pode ser um conjunto de atos faltosos, ruins, que o empregado vem praticando dentro da empresa. Embriaguez, pessoal, isso é muito importante. Seguinte, seu empregado tomou uma long neck de cerveja, uma taça de vinho, uma taça de champanhe em um almoço corporativo e voltou para a empresa. Isso é embriaguez? Não, gente. O empregado tomar uma latinha, uma taça de alguma bebida, isso não é embriaguez. Isso não é embriaguez, tá bom? Isso tem que ser relevado. No máximo, ele vai poder receber uma advertência, tá bom? Mas justa causa, por isso não. A embriaguez também não pode ser confundida com a doença. Exemplo, a pessoa que é alcoólatra. Se a pessoa tiver uma doença de alcoolismo, também não pode ser demitida por justa causa. A embriaguez é a pessoa chegar bêbada mesmo na empresa por algumas vezes. Não é uma latinha, não é uma doença. É uma embriaguez mesmo que está prejudicando o serviço. Violação de segredo da empresa, gente, é quando o empregado ele revela marcas, patentes, fornecedores, estratégias e demais documentos sigilosos para concorrentes, tá bom? Ou, sei lá, ele vai abrir uma própria empresa dele. Isso também é justa causa. Vamos seguir aqui. Indisciplina também é muito comum. É quando o empregado ele não obedece às ordens recebidas. Ou seja, ele está sendo insubordinado, também não cumpre as regras contidas no regulamento interno. Outra questão é a insubordinação, que é a mesma coisa, gente, não cumpre as ordens do superior. Abandono de emprego é quando o empregado simplesmente ele deixa de ir. Só que para ser decretado o abandono de emprego, o empregado tem que faltar por 30 dias. Faltou por 5, não aparece, eu ligo, não apareceu. Que bom! Tem que esperar 30 dias. Quantos dias tem que esperar para você decretar abandono de emprego? 30 dias.
Ato lesivo à honra e à boa fama. É quando o empregado ele começa a ferir a moral, os bons costumes da empresa, do CNPJ ou do próprio empregador. Sei lá, começa a postar no Instagram, nas redes sociais, coisas difamando a liderança, os gerentes, o dono. E a ofensa física, né, gente? Bater. Essas são todas as hipóteses de justa causa que tem no 482. Além disso, também estão nesse artigo as práticas constantes de jogo de azar dentro da empresa, tá bom? É uma habitualidade de julgar jogos de azar. Perda da habilitação. Quando o empregado, ele é, por exemplo, motorista, ele perdeu a CNH dele. Como é que ele vai trabalhar? Impossível. Se ele tá com a CNH vencida, não renovou ou perdeu, você pode mandar ele embora por justa causa. E como que ele vai trabalhar? Não observância das normas de segurança do trabalho, né? Ou seja, uso de EPI. Você pode dar para ele uma advertência, uma suspensão e, quem sabe, até uma justa causa se ele reiteradamente não usar os EPIs. E declaração falsa ou uso indevido de atestados ou do Vale Transporte. O Vale Transporte, gente, era para ser usado. Se o empregado não usa, ele que abra mão. Se você descobrir que ele está vendendo o seu Vale Transporte ou passando para outra pessoa, isso pode ser sim um motivo para justa causa. E aí, gente, você pegou esses motivos, né, do 482 da justa causa e a gente tem que observar o que o seu empregado fez. Tá previsto em lei? Tá dentro dessas hipóteses que eu acabei de falar para vocês? Tá, ok, passamos. A gente tem que ver a gravidade do ato. Nós temos que analisar se a gravidade do ato ele é tão grave a ponto de abalar a confiança existente entre empregador e empregado. Talvez, se o seu empregado por uma vez só ele ficou com preguiça, corpo mole, tá um pouco desmotivado, uma vez, gente, isso não é motivo para ter uma demissão por justa causa. Isso não abala a confiança. Você só precisa de dar uma punição para o seu empregado e motivá-lo. Mas aplicar uma justa causa, não, a gente tem que ver a razoabilidade. Temos que ver, então, a proporcionalidade entre a atitude que o empregado cometeu e como que nós vamos corrigir. Não adianta, um dia só eu bebi uma long neck, que foi o meu exemplo. Justa causa. Não, essa não é a ferramenta adequada. Você vai dar uma advertência escrita. Combinado? Você não pode punir o empregado 2 vezes pelo mesmo motivo. Senão vai ser um bis in idem, que a gente diz. Você tem que ter imediatilidade para aplicar qualquer punição ou até uma justa causa. O meu empregado, sexta-feira passada, bateu no colega de trabalho. Perdeu o time. Perdeu o time. O time de aplicação de justa causa, gente, ou de qualquer punição, tem que ser rápido. Não adianta você deixar o tempo passar. Não adianta, tem que ser rápido. Quando o tempo passa, o direito entende que você, empresário, perdoou o seu empregado. Você deu um perdão. Porque quando você tinha que punir, você não puniu. Então, quer dizer que você perdoou. Então, o time praticou hoje, aplique hoje. Se você ficou sabendo amanhã, aplique no dia seguinte, combinado? E o empresário precisa deixar claro qual foi a violação do empregado. Você vai chamar o empregado e explicar para ele, dar um feedback com educação e com respeito. E vai deixar ele falar, por óbvio. Atenção, quem deve provar que o contrato de trabalho, ou seja, o vínculo empregatício, o contrato de trabalho eu também acho errado falar, né? Porque não é trabalhador, é empregado. Então, para mim, tinha que ser contrato de emprego. Quem tem a obrigação de provar em um processo que o vínculo trabalhista, o vínculo empregatício, se finalizou por justa causa, é o empresário. O que acontece muito na justiça? O empresário aplica uma justa causa errada, sem observar proporcionalidade, razoabilidade, o time ter passado, ou aplicou a mesma punição 2 vezes, e aí o empregado processa pedindo a reversão da justa causa em demissão sem justa causa. E aí o empresário que tem a obrigação de provar que realmente foi uma justa causa, que ele aplicou certo, que foi certo, ele não consegue. E aí ele perde o processo e ele, na justiça, reverte a justa causa e tem que mandar o empregado embora sem justa causa. Então, sempre que acontecer algum ato do 482, você vai analisar
a gravidade do ato cometido pelo seu empregado. E você tem que ter provas. Furtou? Ótimo. Você tem câmera? Você fez um BO? Não adianta alegar sem provar. Então, analisar a gravidade e ter como comprovar esse ato. Se o ato não for tão drástico para acabar com a confiança da relação de emprego, puna. Eu dou uma dica de você sempre dar advertências escritas. Dê 3 advertências escritas. Não usou o EPI, advertência. Corpo mole, advertência. Foi levar revistinha de produto de beleza na empresa, advertência. Na quarta vez, você vai dar uma suspensão para o empregado ficar 3 dias em casa sem trabalhar e sem receber salário. E, consequentemente, ele vai perder o valor do final de semana dele remunerado, ok? Depois que você fez isso, o empregado volta depois da suspensão e eu aplico de novo mais 3 advertências e uma suspensão. Só depois eu aplico a justa causa. Por quê? Porque eu estou pensando em um processo de reversão da justa causa. E eu vou ter que provar para o juiz tudo assinado, todas as penalidades assinadas, as provas do que o empregado fez, e eu vou ter que provar para o juiz: excelência, eu fui proporcional, eu fui razoável, excelência. Eu não apliquei justa causa de cara. Olha quantas advertências, 2 suspensões já, excelência, não dá mais. Não dá mais, excelência. Eu fui razoável e fui proporcional à gravidade. Só que a minha confiança do vínculo empregatício acabou, excelência. Entenderam? Como é que é? Não dá pra chegar, excelência, um dia só ele ficou com preguiça, já foi justa causa. Não dá, porque a excelência, o juiz, ele vai lembrar do princípio que eu contei pra vocês lá atrás, ele vai lembrar do princípio da continuidade da relação de emprego. Então, nós temos que construir provas, nós temos que pensar em uma possível ação de reversão da justa causa e que o ônus é do empresário de provar os motivos para se sustentar uma justa causa. Mas há motivos que o ato é tão grave, que eu não preciso de juntar esse número de suspensões, esse número de advertências. Lembra que eu coloquei uma estrelinha no ato lá em cima de furto? Quando você vê que o seu empregado furtou, você tem provas, tem câmeras, fez o BO, você não vai juntar advertências e suspensões. Você vai chamá-lo e você vai falar o que aconteceu, mostrar as provas, dar um feedback, deixar ele se explicar e aplicar a justa causa. É um ato tão grave, mas tão grave, é um ato gravíssimo. É um ato gravíssimo que dispensa a gradação de punições. Outro exemplo, atestado falso. O empregado te deu um atestado falso, ele está mentindo na sua cara. Isso destrói a confiança da relação de emprego. Ou seja, cabe justa causa direto. O empregado bateu em você, bateu no seu gerente, num colega. Como você vai ficar com uma pessoa agressiva assim na sua empresa? Também é uma outra hipótese tão grave que você não precisa dessa gradação de punições. Você já pode demitir de cara, mas seja feita a demissão com justa causa dentro do time, de forma imediata, para o tempo não passar e você perdoar. Então, pessoal, minha dica é: analisem a gravidade, sempre documentem, tenham provas e nessas 3 hipóteses que eu dei como conselho, vocês já podem aplicar a demissão por justa causa e nunca percam o time. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal para sempre receberem dicas como essa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo!